Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Morena Grijó de Assis e esse é o canal Expandindo a Consciência na Prática. Hoje é quarta-feira, a lua ficou nova em Leão, vai chegar em Virgem ainda no final do dia, nova. E aí, eu tava reflexiva, né? Essa necessidade de fala, muitas energias antagônicas, né? Um cabo de guerra mesmo que tá o céu. Então, uma necessidade de fala, mas uma necessidade de quietude, uma força de ação e outro lugar que pede um pouco mais de repouso e recolhimento. E aí, nesse processo, vamos embora dançando com o fluxo da vida dentro do possível, né? Dentro do que a gente consegue ali dar uma leve coordenada. E aí, esse último fim de semana, eu comecei a sentir muito forte um tumulto no coletivo, né? O coletivo tá tumultuado, não vai ficar suave tão cedo, muito pelo contrário, mas mais ainda eu senti uma preocupação. E aí, como não poderia ser diferente, essa semana aconteceram algumas coisas, né? Fala-se muito sobre muitos assuntos, é tudo misturado. Então, a poluição de informações, o excesso de informações, poluição de imagem, o próprio barulho, a poluição sonora. Em rede social, você não consegue fugir disso. Porque você às vezes está num assunto, de repente pula para outro, pula para outro, pula para outro. Se você não tem nenhum controle da sua mente, você se inunda de uma série de informações. E a pergunta realmente é qual informação é útil? Eu sou guardiã do cacau, por exemplo, e já tem aí uma semana e meia que a medicina está passando por um processo de... Para mim, não alterou em nada a minha percepção da medicina, da frequência da medicina, mas que a medicina tá passando aí por um processo, né? Eu não digo nem de ataque energético, não sinto ataque energético na medicina, mas de chacota, sabe? E aí, isso enfraquece? Depende. Se eu for alimentar essa informação de que, nossa, estão fazendo chacota da medicina porque pessoas estão usando a medicina de uma forma muito privilegiada, sem honrar realmente os povos originários, sem trazer um processo de reverência à Mãe Terra, sem explicar especificamente de onde vem essa medicina. Se eu for começar a alimentar isso, eu realmente vou enfraquecer o meu canal energético com a medicina, Então eu passo por isso, rio às vezes de uma ou outra informação, mas não alimento. Só que tem coisas... Aí tá, isso, a medicina é um assunto. Aí, pum, apagão em vários lugares do país. Parece que foi um apagão forte, né? Durou um tempo em algumas áreas. E aí, nisso vem uma série de outras ondas. Algumas pessoas me perguntando, né? Me perguntaram da medicina, me perguntaram, e essas previsões? As previsões astrológicas, realmente, nós temos aí Urano muito ativo, em Touro, morando em Touro há muito tempo, fazendo várias quadraturas. Plutão, no último grau lá de Capricórnio retrógrado, vai rever algumas coisas na estrutura. Então, isso indica realmente questões elétricas mesmo, elétricas físicas e palpáveis, né? Então, podemos ter aí um baita de um blackout? Podemos. Existem as previsões da pane da internet. Eu respiro, eu fico bem. Momento presente. Não adianta muito panicar antes de acontecer. E por que eu tô falando sobre isso tudo? Porque eu tô sentindo o coletivo com muita ansiedade do e se? E se ficarmos sem luz o tal dos 3 dias de escuridão? E se ficarmos sem internet não sei quanto tempo? Minha gente, não tem muito o que fazer. Aguardar e esperar. Existem tendências astrológicas que dizem que isso vai acontecer? Alguns canais sérios, sim. Existem
pessoas sensitivas, paranormais, até sérios que falam que isso vai acontecer? Sim. Mas o que nós vamos fazer agora, no momento presente, entrando em pânico para algo que é... E aí eu preciso fazer um parêntese aqui, em todas as investigações que eu sempre fiz, conscientemente, meditação, e nas minhas várias vidas paralelas, porque aqui a gente trabalha assim, sempre vieram memórias, né, quando eu passava por alguma terapia de vida passada, de que eu era uma das... Nunca acreditava nas catástrofes. Eu nunca acreditava nas catástrofes. Eu nunca acreditava que seríamos... que nós passaríamos por algum tipo de intervenção muito, muito abrupta. Então, queda de Atlântida, Lemúria, eu nunca acreditava nisso. Enfim. Então pode ser que seja essa a minha parte que esteja falando com vocês aqui agora, pode ser. Mas não é que eu duvide, mas eu também não acredito. Eu trabalho online, por exemplo. Meu trabalho ele é 90% online. Uma vez a internet parando, 2 dias, uma semana, um mês, eu vou ter que aprender. Aprender a conviver, aprender a não ser herdeira. Vou ter que negociar com as pessoas, com pessoas que eu pago aluguel. Como é que vai ser isso? Faço um serviço para você, porque agora eu não tenho capital. Enfim, se isso acontecer, vamos ver quando isso acontecer. Mas o que eu tô sentindo é um processo muito grande de antever esse cataclisma, esse caos. Isso não ajuda em nada, principalmente a frequência do planeta. A frequência do planeta precisa estar cada vez mais elevada. Nós precisamos, enquanto indivíduos, no nosso micro, vibrar de uma forma, dentro do possível, ok, para a frequência ir se elevando, a frequência aumentando coletivamente. Então, por isso eu senti de fazer essa reflexão. Eu provavelmente vou fazer algum tipo de meditação. Foi um processo intuitivo, daqueles de Morena, faça isso. Eu, ok. Nem tava nos meus planos. A vida tá mudando tanto, gente. Vocês vão ver, a vida vai mudar bastante. Então não caberia mais essa tarefa. Mas como de fato eu estou a serviço, alguns serviços eu só entendo que... Eita, deixa eu fazer, não tem jeito. Então provavelmente não. Afirmação. Essa semana eu vou começar um processo de meditação coletiva em prol do coletivo, né? Ficou redundante, né? Mas meditação coletiva, assim, eu vou criar algum link online, vai ser uma meditação em grupo, em prol do coletivo. A gente sempre trabalha o micro, e do micro a gente expande, é claro. Obviamente, isso não envolve nenhum tipo de troca monetária online. Então, eu pretendo, né? Eu preciso que a internet continue funcionando por bons anos. E eu acredito que vai continuar funcionando. Minha gente, a internet nada mais é que a materialização do nosso poder mental. Do que chamam de aquele exemplo muito, você pensa em alguém, a pessoa te liga. Oi, meu amor. Você pensa em alguém, a pessoa te liga. Você pensa em alguém, a pessoa aparece na sua frente. Oi, que foi? Miau, tá miando por quê? Quer falar também? Quer saber o que tem aqui em cima, né? Fofoqueira. Sossega aí embaixo, viu? Fica aqui perto. A internet nada mais é do que a materialização do nosso poder psíquico. Nosso poder de teletransporte psíquico, de você pensar em algo, aquilo materializar, aquilo acontecer, pensar em alguém e a pessoa também captar lá. Isso é a internet. Fisicamente, a gente ainda não consegue fazer esse trabalho de literalmente teletransporte. Eu até brinco, toda vez que eu vou pegar um avião, que é algo que, meu white people problem, que é algo que eu não curto, pegar avião. Não gosto de estar em aeroporto, aquele processo de demora, eu acho um saco. Mas não existe teletransporte ainda, mas é exatamente isso, essa coisa do se levar para algum lugar, conseguir se projetar em algum lugar, é a transmissão do pensamento. Então, nos tempos atuais, no tempo planetário atual, a materialização da internet é um grande presente para a humanidade, porque nós conseguimos nos comunicar de uma forma muito mais fluida. A internet pode ser um canal maravilhoso se você souber usar.
A internet pode ser um canal para propagar coisas muito positivas, independente da área, do nicho, se você souber usar. E aí vem a minha visão de poliana. Se você tá usando para um fluxo desse, mesmo que seja para de repente, é um canal pesado e faz algumas denúncias. Gente, o planeta não é um domingo no parque, né? A gente não vive aqui num conto de fadas. Existem pessoas que vieram para cá com o objetivo de... Essas almas vieram para fazer denúncias sobre violência, sobre desigualdade social. Mas se você olhar o que está por trás daquilo, esse canal é pesado, é um canal que fala só sobre violência no Rio de Janeiro. Eu sou carioca. Vocês acham que eu não sigo uma outra pessoa que fala sobre a realidade do que está acontecendo? Porque o mundo não é só isso aqui. O mundo não é só sentar, meditar, fazer yoga. O mundo é muito maior. Então, isso aqui, por onde eu vou, por onde eu caminho, como eu trabalho, não anula eu olhar para o que está acontecendo de muito dolorido, de muito pesado. A diferença é que eu vou olhar e não vou acreditar que a vida é só aquilo. Eu não vou acreditar que a vida é só aquilo, porque eu sei que ao invés de eu me nutrir, eu vou me desnutrir, vou me destruir. Mas existem algumas almas que vieram, que o papel daquelas almas é fazer essas denúncias, porque é assim que o coletivo vai mudando. Sou uma mulher preta, volta e meia eu olho para algumas informações dessa e não dá mais, gente. Não dá para passarmos por algumas coisas, por exemplo, para o Estado estar entrando em comunidades, distribuindo tiro, e crianças de 3, 4, quase sempre pretas, quase sempre pretas, sempre pobres, né? Mas quase sempre pretas, estarem morrendo. Não dá mais pra gente passar por essas coisas enquanto humanidade. Então, assim, isso aqui é sabido também. A pessoa que fala com vocês também sabe disso. Mas não é o meu canal de frequência. Mas não significa que... Talvez eu tenha ficado um pouco confusa o que eu quero trazer. É que não é só usar a internet como se fosse um conto de fadas. Mas essas pessoas que estão fazendo essa denúncia, elas estão usando a internet de uma forma maravilhosa. Então, voltando naquele gancho lá atrás, eu digo que a minha visão bem poliana do mundo, eu penso, não vão fazer uma ferramenta dessa, que é tão útil, que propaga tanta coisa importante, que tem tanto projeto envolvido, tem tanta denúncia importante, não vão deixar uma coisa dessa cair ad eterno. A gente deve tomar um susto aí de 3 dias, de uma semana, de um mês que seja, de repente uma pane aérea, pane nos bancos, tudo é online hoje em dia, não sabemos, mas assim, até lá, até isso acontecer, qual é o meu papel e o que eu falo para as pessoas que eu atendo, para as pessoas que eu converso? Procurem ficar em paz no seu micro. Procurem se bastar. Exercício rápido de percepção. Caso a internet parasse de funcionar agora e ficasse 3 dias. 3 dias. Sumiu por 3 dias. O que você sentiria no seu corpo físico? Como que você se locomoveria? Tem uma parte minha aqui que já tá assim, meu Deus, vai acumular um monte de atendimento. Tem outra que tá em estado de graça. Que eu vou ler tanta coisa que eu preciso ler no tempo. Que eu vou fazer bastante yoga, vou me enfiar nos matos, porque aqui eu tenho essa possibilidade. Mas isso só vai acontecer se isso acontecer. Não vamos ficar, né? Mas, caso isso aconteça, o seu micro tá ok pra passar por isso? A gente vai passar por isso, gente. A gente vai passar por isso. O universo é uma fonte misericordiosa. Deus é uma fonte misericordiosa infinita de amor. A deusa é uma fonte misericordiosa infinita de fertilidade e de prosperidade. Os deuses, as deusas. Então, aí eu volto de repente lá para muito passado kármico meu. Eu nunca acreditei em cataclismo. Não, isso é minha cauda em Sagitário. Eu não acredito nesses cataclismos. E se acontecer alguma coisa, é para algo melhor. Então, estejamos preparados e preparadas. Vou ver se eu lembro de deixar 2 meditações aqui para vocês. E provavelmente não. Eu tô falando provavelmente, mas já não é provavelmente. É sábado às 10 da manhã. Eu vou reunir pessoas no
na sala online para fazer meditação coletiva pro coletivo. Então, quem sentir de participar, quem sentir de participar, me manda uma mensagem aqui. Devo postar isso aqui amanhã, ou então me chama lá no meu Instagram. E é isso, gente. Vamos em bando, com calma, respirando um dia de cada vez. Não adianta sofrer por antecipação, tá bem? É isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Fiquem aí com essa imagem maravilhosa, gostoso que eu estou morando no momento. Um beijo.